Parashá Tazria. Conceber. Há palavras e expressões na Bíblia difíceis de entender e pesadas, como a mulher se torna impura quando lhe nascer um filho ou filha. Por quê? E o que isso tem a ver com lepra? Aliás, por que lepra é um tema tão tratado na Bíblia? Só porque era uma doença incurável no passado? Mas será que tem mais coisas que a gente ainda não entendeu? Vamos descobrir isso juntos? Shalom, pessoal! Eu sou Paulo de Tarso e esse é o programa A Minha Torá. Por favor, gaste agora alguns segundos, interaja conosco, deixe aí o seu like, faça algum comentário, torne esse vídeo ainda mais relevante, compartilhe com os teus amigos. E se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal. Clique aí no sininho para que você receba as nossas notificações. E vamos juntos mergulhar no conhecimento da Palavra de Deus. A parashá dessa semana, Tazria, conceber, fala do momento em que uma mulher, depois de ter dado à luz a um menino ou uma menina, se torna impura por causa justamente do momento ali do parto. E depois essa parashá vai caminhar para falar sobre a lepra. E a gente fica imaginando o que uma coisa tem a ver com a outra. Não há quem pense no momento, do nascimento de um bebê como uma coisa pura, como uma coisa linda, aquele bebê, a gente imagina bonitinho, quando nasce com saúde, que traz alegria para toda a família, mas a gente tem dificuldade talvez para entender, por que a mulher é considerada imunda. Parece que é uma palavra tão pesada essa, não é? Ela se torna imunda por 7 dias por conta desse momento do parto, e aí depois ela vai ter que passar por um processo de purificação, ela vai ter que guardar um período, dependendo dos homens, de 33 dias, quando ela dá luz a um menino, ou de uma menina de 66 dias, para que aí depois ela possa entrar, na tenda da congregação, para que ela pudesse ter de novo uma vida normal. E a gente fica se perguntando, por que isso? E a gente tem sempre a resposta no pecado. Porque o homem, ele foi concebido por Deus para que pudesse se multiplicar, encher essa terra, dominar sobre ela em santidade, em pureza, sem as dores de parto, sem as lutas que as mulheres passam todos os meses, para gerar filhos, para superar aquele ciclo das mulheres com as suas lutas, com as suas dores. É curioso que esse período de purificação de 7 dias depois do parto, ele coincide com esse período também, depois do ciclo das mulheres, que acontece todos os meses, o período de purificação que se dá. Tudo isso tem a ver com a nossa distância de Deus, com o fato do homem ter pecado contra o Senhor, e infelizmente, nesse momento tão precioso, tão lindo, em que o nenê vem ao mundo, infelizmente, aquele tesourinho do pai e da mãe, ele já está contaminado. E quem contaminou esse bebê fomos nós. Não é interessante essa palavra que a mãe se torna impura no nascimento da criança, mas na verdade quem contaminou essa criança foram os próprios pais, transportando para ela, legando para ela o pecado que eles receberam dos seus pais, desde do Adão, desde a Eva, desde o homem e da mulher, que foram feitos pelas mãos de Deus, de geração em geração. Essa maldade, a corrupção do pecado tem se espalhado por todo o gênero humano. Então, essa parashá, que logo em seguida que fala desse momento da concepção e de todo o tratamento necessário para que as mulheres que deram à luz possam voltar a ter a sua vida comum, a sua vida comunitária, a sua vida religiosa, logo em seguida o texto fala da lepra, e é um texto tão cansativo. Se as pessoas têm dificuldade para ler Levíticos, quando fala dos
quantidades enormes, incontáveis de sacrifícios e as repetições, talvez ela tenha tido muito mais dificuldade para ler essa porção, a porção que fala da lepra. Todo o trabalho que um sacerdote ou que os sacerdotes precisavam ter para verificar manchas que pudessem aparecer na pele, né, das pessoas, né, o tempo que a pessoa precisava ficar reclusa, para que depois se examinasse de novo, em alguns casos mais uma terceira vez, né, e situações que podiam surgir quando alguém se queimava, ou quando aparecia uma mancha, coisas assim. É muito cansativo você ler o texto todo. E esse cansaço que sentimos, né, você imagina um sacerdote que tinha que lidar com isso, que tinha que lidar com uma coisa como a lepra, que no passado era incurável, né? Não tinha solução para quem pegasse lepra. E os sacerdotes é que tinham que lidar com esse problema, verificar e checar de novo, né? Fazer todo o acompanhamento de pessoas que estavam contaminadas com esse tipo de enfermidade e considerando elas impuras, tirando elas do meio da sociedade. Uma pessoa que tivesse lepra, ela tinha que ser destacada, porque ela poderia contaminar toda uma nação. Vocês imaginam as condições precárias de higiene no deserto, não é? Se alguém ali desavisado, alguém pouco cuidadoso, uma sociedade com pouco cuidado nesse sentido, podia exterminar uma nação inteira por causa de uma doença como essa. Então, nós temos que entender nessa paraxá o que essa impureza que provocava nas mães, não é? O pecado que é transferido para as crianças tem a ver com essa lepra, não é? A lepra é uma doença incurável, degenerativa e altamente contagiosa. Do que a lepra fala? Fala do pecado. O pecado é assim, não tem solução para o pecado. Está escrito: o salário do pecado é a morte. Quem pecou tem que morrer. Ponto. Por que uma doença incurável, degenerativa, altamente contagiosa, não é? Existe na própria palavra rotinas estabelecidas, liturgias estabelecidas para que alguém purificado, alguém livre da lepra, pudesse voltar ao convívio social, voltar ao convívio, entrar na tenda da congregação para oferecer os seus sacrifícios de adoração, de louvor ao nosso Deus. Porque aquilo que é impossível para o ser humano é possível para o nosso Deus. Mas eu queria me ater hoje na questão da lepra. Não é? Como eu disse, além de incurável, além de não ter solução para o pecado, além de não ter, naquela época em especial, solução para a lepra, uma pessoa leprosa tinha que ser separada, não é, da sociedade. Muitos andavam com sinos, não é, como se faz com os animais, com os bois, não é, com os cabritos, para que as pessoas saibam que um animal está passando por ali. Os leprosos tinham que andar com sinos amarrados nos seus pescoços, para que, se eles estivessem chegando onde tivessem mais pessoas, todos soubessem, não é, que leprosos estavam vindo, para que eles pudessem ser ou enxotados, ou as pessoas pudessem se resguardar. Então, muitos leprosos, eles eram agredidos com pedras, xingados, ofendidos. Ninguém queria um leproso perto. Por quê? Porque a lepra, ela é degenerativa. Quando a lepra se apegava a alguém, ela ia contaminando a pessoa, ela ia se espalhando no corpo da pessoa. E a lepra, ela ia fazendo com que alguns membros da pessoa começassem a ser destruídos, a apodrecer, a cair. Então pessoas ficavam sem dedos, pessoas ficavam sem orelhas, sem boca, sem nariz. Elas viravam, desculpa essa expressão, mas como que monstros, né? E ninguém queria estar perto de alguém assim. E ninguém, muito menos, gostaria de se contaminar e passar por esse processo terrível, esse processo degenerativo. Mas além de ser incurável e degenerativo, não é? A lepra também era altamente contagiosa. Então as vestes de um leproso tinham que ser queimadas. Como eu disse já, os leprosos tinham que ser colocados para longe da sociedade, para que não contaminasse todo mundo. E assim é o pecado. Há um profeta chamado Ageu, em que Deus manda o profeta Ageu ir perguntar para os sacerdotes sobre a questão da pureza e da impureza, que é o tema da paraxá de hoje, Tásria. Então,
Deus manda para o profeta Ageu e perguntar para os sacerdotes. Olha, Ageu, vai lá e pergunta para os sacerdotes. Pergunta se alguém, não é, encostar em alguma coisa santa, por exemplo, um determinado alimento, uma determinada oferta era consagrada ao nosso Deus, não é? Então por isso ela se tornava santíssima. Se um pedaço de carne, se uma panela usada, não é, para esse tipo de oferenda, encostasse em alguém ou em alguma coisa que não fosse pura, essa coisa que era santíssima podia santificar a coisa que não era santa? E os sacerdotes responderam para o profeta: não, uma coisa santa não tem o poder de santificar aquilo que não é. Não é, a santidade não se transmite por osmose ou por encostar um no outro. Mas aí o nosso Deus faz uma segunda pergunta para Ageu. Ageu, vai lá, Hagai não é o nome em hebraico, vai lá e pergunta para os sacerdotes, eles vão ter resposta para você. E alguma coisa impura, se alguém encostar em algum corpo morto, se alguém encostar em alguma coisa imunda, essa contaminação vai contaminar alguma coisa que não é imunda? Se alguém encostar num corpo morto de um animal sem querer, ele vai se tornar imundo? Pergunte para os sacerdotes. E os sacerdotes responderam para o profeta Ageu. E hoje, essa palavra vem à tona, vem à luz, quando falamos sobre a lepra. A resposta é sim. Se alguém tocar num corpo morto, se alguém tocar numa coisa imunda, essa pessoa, essa coisa, se transforma em algo imundo. A gente está falando sobre a influência. É tão importante esse assunto, né? Porque a santidade pode contaminar as pessoas, simplesmente porque alguém é santo, porque alguma coisa é consagrada a Deus. Ela tem o poder de santificar outras coisas? Não tem. Mas de uma coisa imunda, deteriorada, uma coisa das trevas, ou alguém, não é, contaminado pelo pecado e que não se importa com Deus, ele pode contaminar outras pessoas? Sim, pode. As nossas mães diziam: me diz com quem você anda, que eu vou dizer quem você é. O Salmo 1 diz: não para, não anda, não se detém na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, medita nela no dia e de noite. Porque na influência, no poder da influência, o bem não tem poder de santificar o mal, mas o mal tem poder de destruir, de contaminar, de trazer destruição para o bem. Então veja lá o que você ouve, veja lá quem você ouve, veja lá com quem você anda, veja lá o que você faz. Porque se você não está no mundo para ser luz, se você não está no mundo para apontar o caminho para Yeshua, se você não está no mundo, se você não se relaciona com as pessoas para que você possa levar o reino de Deus para elas, você está correndo um terrível risco de ser contaminado com uma doença incurável, degenerativa e altamente contagiosa, que talvez já te tenha pego, talvez já te tenha contaminado, e você precisa de algo sobrenatural para poder ser livre. Esse sobrenatural é aquilo que fala a Haftará, a porção dos profetas dessa semana. Essa porção lembra um grande milagre que o nosso Deus realizou para uma pessoa que nem era do povo de Deus. Era um general sírio, um povo hostil ao povo de Israel, um povo que sempre esteve em guerras, sempre tramou contra o povo de Israel. O rei dos sírios, não é? Ele encomenda que o seu principal general, homem chamado Naamã, ele fosse até o rei de Israel, porque se ouviu falar lá na terra da Síria que havia em Israel um profeta chamado Elisha. Essa palavra Elisha, traduzido em português como Eliseu, o nome desse profeta, ele é uma contração, uma junção de duas palavras, Yeshua e El. Então, o Senhor, Deus, é salvação, ou Yeshua é Deus, dependendo da maneira que você vê essa palavra, esses dois entendimentos, né, podem vir à tona. E a vida do profeta Eliseu aponta para a obra de Yeshua, para a obra que Mashiach realizou. Então, assim como Yeshua multiplica pães, Elisha multiplica pães. Nessa mesma Haftará, nós lemos essa porção em que uma pessoa aparece com pães e Elisha dá ordem para que se distribua para todos, e todos comem e ainda subeja, porque isso era um sinal da vinda do Mashiach que ainda se estabeleceria. E esse mesmo profeta,
ele é usado por Deus para que haja cura. Quando o rei de Israel rasga suas vestes, dizendo: o rei da Síria está buscando um meio de nos atacar, um meio de provocar uma guerra, porque eu não sou Deus para curar ninguém, para curar alguém de lepra. O rei de Israel fica desesperado, mas quando Eliseu fica sabendo que o rei tinha rasgado as suas vestes, Eliseu manda avisar para o rei: rei, manda essa pessoa vir para mim, manda ele vir até mim, porque Deus, não é? Ele é o Senhor nosso, e todos vão saber que há profeta em Israel. Elisha chama para si a responsabilidade, o temor no coração do rei, não tirou Elisha do centro da vontade de Deus, da confiança total no nosso Deus, que tem o poder de mudar vidas, de transformar histórias. Mas quando Naamã chega na casa de Eliseu, Eliseu nem vai atendê-lo. Eliseu manda que um servo dê a notícia para aquele homem: olha, vá até o Rio Jordão e se banhe 7 vezes, e você será limpo. Tchau! É interessante, porque o Naamã, ele fica indignado. O Naamã, ele queria ali um ato religioso, um ato litúrgico. O Naamã ainda declara: eu imaginei que ele fosse sair. Ele talvez imaginava um tapete vermelho, o Eliseu levantando a mão, fazendo algum gesto, alguma invocação, não é? Alguma coisa para beber ou para colocar sobre a sua lepra, para que aí ele fosse curado. Não. O Eliseu manda ele ir se lavar. É engraçado você pensar que o Eliseu fala assim: olha, manda esse homem tomar banho. Ele fica indignado, ele diz: lá na Síria tem rios muito melhores do que esse riozinho aqui de Israel. É curioso que o local onde Naamã ele vai se banhar, ele ainda hoje, nos nossos dias, ele é semelhante à descrição que o Naamã faz. É um lugar barrento. Foi nesse local onde Yehoshua, Josué, ele com toda a nação de Israel, cruza o Rio Jordão para entrar na Terra Prometida. Nesse local, a Bíblia diz que o Josué levantou um altar para o nosso Deus, que hoje está coberto pelas águas. Foi nesse local que um dia Eliseu com Elias, Elisha e Eliarro, Anavi, atravessam, o Elias fere as águas e as águas se abrem e eles passam para o outro lado. E aí depois o Elisha, agora sozinho, com a capa de Elias que tinha vindo para ele de novo fere as águas e entra de novo em Israel para iniciar o seu ministério, para iniciar o tempo de milagres que Deus tinha para a vida dele. Foi nessa região que João Batista batizava as pessoas. Foi aí que Yeshua foi batizado. Queridos, nesse local tão importante para o povo de Israel, nesse local que fala de uma aliança que está escondida, uma aliança que não pode ser vista, mas está lá, uma aliança que Josué fez, levantando um altar para o nosso Deus em adoração, naquelas águas barrentas do Rio Jordão. Ali, Elisha manda Naamã se banhar 7 vezes. E aquele homem, ele entra na água por uma vez, seguindo conselhos de pessoas simples, seguindo conselhos de pessoas do seu próprio exército. Olha aqui, Naamã, se esse profeta pedisse uma coisa difícil para você, você não faria? Então por que você não obedece uma coisa simples? Vai lá e se banha, você não vai perder nada. Então, vai lá e obedece. Queridos, o nosso Deus pede coisas simples para nós. E a palavra para o Naamã era: vá banhar-se. O processo de purificação das mulheres depois do parto, o processo de purificação tanto das pessoas no processo de reconhecimento que estavam livres da lepra, ainda vamos ver em outras paraxás a respeito disso, mas também dos sacerdotes que lidavam com essas coisas todas, era lavar as suas vestes, se banhar, se purificar. Queridos, é o mesmo processo. É o mesmo processo do batismo, que representa a morte do nosso... É o mesmo processo do batismo, que representa a morte do velho homem, para que haja uma nova vida, uma ressurreição para uma vida segundo a vontade de Deus. Então o Naamã ele começa a mergulhar naquelas águas barrentas do Rio Jordão, e mergulha 1, mergulha 2, 3, 4, 5, 6 vezes, e aparentemente nada no corpo dele tinha mudado. Mas quando ele obedece até o fim, quando ele permanece na palavra que tinha recebido, ele sai das águas e ele está com a pele de uma criança, com a pele de um bebê. Ele está purificado, um grande milagre acontece na vida desse homem, porque nada é impossível para o nosso Deus. O salário do pecado é a morte,
Mas o nosso Deus enviou um que sem pecado se entregou por amor de nós todos, se fazendo pecado no nosso lugar, para que a justiça de Deus fosse feita na nossa vida. E esse é Yeshua. Yeshua um dia, ele é procurado por um leproso. Yeshua tinha feito muitos milagres há poucas horas atrás. Ele tinha curado a sogra de Pedro, tinha libertado um homem na sinagoga preso por demônios. E a fama de Jesus se espalha como fogo num palheiro. Então, naquela tarde, naquele Shabat, em que Yeshua tinha curado a sogra de Pedro, centenas de pessoas, doentes sem número, incontáveis, pessoas perturbadas por espíritos demoníacos, todos foram naquele local onde Jesus tinha passado a tarde. E Jesus começa a curar todo mundo. E Jesus liberta aquelas pessoas. Depois disso tudo, Jesus ter passado em uma noite no monte, na presença de Deus, Jesus, ele volta e um leproso o questiona. E esse leproso diz assim: mestre, se o senhor quiser, o senhor pode me curar. E Jesus respondeu para ele: sim, eu quero, seja limpo. Meu Deus do céu, como isso é arrebatador. É como um tsunami que vem sobre a nossa vida e nos envolve no amor de Deus. Como resistir a esse amor? Eu sei que o Senhor pode mudar a circunstância que eu estou vivendo. Eu sei que o Senhor pode mudar esse problema que eu estou tendo na minha família, no meu casamento, nessa situação que eu estou enfrentando na minha vida profissional, pessoal, ministerial. Eu sei que o Senhor pode. Jesus, eu sei que o Senhor pode. Yeshua, tu és a minha cura, tu és a minha resposta. Eu sei que o Senhor pode. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar, o Senhor pode me curar, o Senhor pode me libertar, o Senhor pode quebrar essas cadeias da minha vida. E a resposta de Jesus é tão simples, é tão verdadeira, é tão pura, ela é tão cortante, ela entra tão profundo no nosso coração. Sim, eu quero. Seja limpo, seja purificado. Aquele homem foi curado porque ele se encontrou com a cura, porque ele se encontrou com aquele que tem poder de fazer com que o impossível se dê diante dos nossos olhos. Não fique mais preso na lepra. Vive uma nova vida. Vá e banhe-se nesse amor de Deus que nós chamamos de Yeshua, o nosso Senhor, o nosso Rei e o nosso Deus. Que Deus te abençoe. Que mitzion tesetorá, o dvar Adonai Yerushalayim, e de Sião virá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. Não se esqueça, o Shabat não pertence à semana que está terminando. O Shabat não pertence à semana que está começando. O Shabat pertence ao Eterno. Shabbat Shalom. Não deixe de ler ou de ouvir os textos que foram citados na Parashá dessa semana. Você pode acessá-los ou no nosso site ou nas principais plataformas de podcasts. O importante é que você, pessoalmente, mergulhe no conhecimento da Palavra de Deus. Você pode participar ativamente do programa Minha Torá, se inscrevendo no nosso canal, mandando perguntas, interagindo, compartilhando com seus amigos, porções que vão te edificar. Mas também você pode fazer parte disso, semeando financeiramente, para que esse canal se desenvolva ainda mais. Então você pode usar os nossos dados bancários para que você possa fazer contribuições, para que a palavra de Deus possa alcançar muitas outras pessoas. Vamos fazer isso juntos. E que Deus te abençoe.